Esses vídeos foram gravados em escolas públicas brasileiras de ensino fundamental e médio. Basta pesquisar os termos devocional nas escolas ou intervalo bíblico em sites de busca ou redes sociais para ver centenas de posts e até mesmo guias sobre como pregar o evangelho no ambiente escolar. Nos últimos anos, adorar a Deus com cânticos de louvor e pregação da Bíblia dentro da sala de aula ou no pátio das escolas públicas virou febre entre jovens evangélicos. Se criou uma guerra ideológica muito grande, um lado contra, outro lado a favor. Os discursos foram muito assim, alguns muito exaltados. Eu acho que é válido. Eu acho que não fere a laicidade do país, porque tudo que é em benefício do povo e serve para ajudar a pessoa de alguma forma é válido. Você cria um ambiente absolutamente confessional, onde a criança está ali sendo, nessa situação, sim, doutrinada a acreditar em uma crença específica, o que é inadequado, absolutamente inadequado. Em alguns vídeos na internet, dá para identificar encontros pequenos organizados apenas por alunos para leitura de passagens bíblicas e orações em grupo. Em outros registros, é possível notar grupos maiores e a participação de professores e também pastores. Essa evangelização nas escolas já tem algum tempo. Já tem assim, há mais de 10 anos que isso já reverbera já nas escolas, só porque era um pouco escondido, mas a internet hoje em dia está muito aguçada, né? Essa geração Y, Z da internet compartilha tudo, então esses movimentos acabam atraindo outras pessoas através do compartilhamento. A prática já acontece em colégios estaduais ou municipais de pelo menos 19 estados. O destaque é Goiás, onde missionários e influencers lotam ginásios em cultos evangélicos travestidos de palestras motivacionais. Um dos mais presentes é o missionário Lucas Teodoro, que costuma conduzir pregações, testemunhos e até mesmo momentos de cura. Meu joelho, que ele saía do lugar muito, estralava bastante. Os médicos disseram que ele ia ficar de cadeira de rodas, que eu ia ficar de muleta, que eu não ia conseguir andar mais quando eu tivesse mais velho. E quando foi hoje, meu joelho pegou e parou de estralar. É isso que Deus faz. Realizar meu sonho de ser jogadora. Ela quer ser jogadora de futebol. Hoje a gente decidiu orar por cura aqui e ela foi curada, toca aí. Entra a irresponsabilidade também da escola de permitir esse tipo de fala, esse tipo que, aliás, a depender do contexto, de como é feita essa fala, acaba se tornando também um crime de curandeirismo, porque curandeirismo é quando você vende a ideia de que você consegue curar determinadas doenças através de expedientes místicos. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai abrir os olhos e ele vai enxergar normalmente. Em nome de Jesus. Olha aqui pra mim. Eu não falei que eu curei. Deus Eu curou. disse, Jesus Mas você curou. botou a mão lá no olho dele. Depois você falou, abre o olho. E ele foi curado. O que acontece? Jesus, ele disse que esses sinais seguirão aqueles que creem. E os alunos, muitos que estão enfermos nas escolas, eles chegam dizendo que eles creem que Jesus pode curar eles. Nós oramos. Nós estamos vivendo esses milagres dentro das escolas. Tudo isso começou há 7 anos atrás, quando eu era um aluno, né, um estudante. Eu tinha 14 anos e foi naquela época que eu entreguei minha vida para Jesus, né, que eu entendi o que Jesus fez por mim. Quando eu saí do ensino médio, o trabalho que eu já realizava na minha escola local já tinha uma certa visibilidade nas redes sociais. Tá. Então, eu comecei a ser muito comentado aqui em Goiânia, as pessoas começaram a conhecer o trabalho. Então, aos poucos, foram surgindo alguns convites de diretores para que se realizasse algo parecido ali na escola deles. E nós fazemos esse contato com os diretores. Os diretores entram em contato conosco, às vezes é algum diretor que a gente já conhece, que a gente fala, olha, estamos com essa data livre. É informal e é totalmente gratuito, nós não cobramos nada da escola para isso, é um trabalho 100% voluntário. Nós levamos toda a estrutura,
som, equipe. Outro nome de grande destaque nas trends digitais do devocional evangélico é o pastor Guilherme Batista, de Goiânia. Ele afirma ter pregado em cerca de 1.000 escolas pelo país e expõe regularmente em suas redes sociais menores de idade ajoelhados, chorando e relatando suas dores diante dos colegas. Escolas militarizadas também têm aberto suas portas para eventos do tipo, independentemente da idade dos alunos ou da religião seguida por eles. Em Roraima, por exemplo, a Secretaria de Educação e Desporto permite que as instituições realizem devocionais com docentes e policiais contratados pela rede antes do início das aulas. Em um vídeo gravado em junho de 2024, o major da PM, Luiz Oliveira, por exemplo, lê trechos bíblicos para alunos do Colégio Estadual Militarizado Presidente Tancredo Neves, de Boa Vista. O Google Trends mostra que a busca por devocionais na internet triplicou entre 2022 e 2023 e permanece em alta no YouTube. Os pastores, os líderes estão conversando com seus jovens, estão dizendo assim para eles, durante o intervalo, faz algum movimento lá bíblico, cristão, leva o violão, começa a cantar alguns louvores, e aí vai aparecendo, né, as pessoas que gostam, as pessoas que são simpatizantes, e o movimento está crescendo. Com milhares de adeptos em escolas públicas, os eventos acenderam alerta sobre possíveis ataques à laicidade do Estado brasileiro. Defensores e críticos da prática citam a liberdade religiosa assegurada na Constituição como principal argumento a favor e contra. Essa é uma realidade. Agora, dentro das escolas públicas é absolutamente inconstitucional, porque a nossa Constituição estabelece que o Estado não pode prestigiar um credo, uma religião em detrimento das outras. Esse é o fundamento da laicidade do Estado. Laicidade não significa que o Estado é ateu, que o Estado não acredita em nenhuma religião. Pelo contrário, ele prestigia e respeita todas igualmente. Nós respeitamos a laicidade do Estado, nós não obrigamos ninguém a nada. Simplesmente vai quem quer. O Brasil, ele é um país de grande maioria cristã. Então, muitas pessoas no Brasil são cristãos. Muitos alunos ali na escola são cristãos. Então, eles se identificam, eles querem participar. A preocupação é que a falta de um regramento para esse tipo de atividade leve a excessos. Dependendo da autorização concedida pelos diretores escolares, os alunos usam microfones, espaços de uso comum, como bibliotecas e quadras poliesportivas, e recebem até mesmo convidados, como líderes religiosos. É quando o intervalo vira culto e crianças e adolescentes passam a lidar com sentimentos e dúvidas que fogem do conteúdo pedagógico das escolas. O caput do artigo 19 da Constituição, ele veda que qualquer entidade ligada aos entes federativos, Estado, União, Distrito Federal e municípios, que eles subvencionem qualquer ação relacionada a uma religião específica. O que o Estado ou o município está fazendo dentro daquela instituição de ensino é, sim, subvencionar a realização de um culto, de uma palestra evangelizadora, e isso é inconstitucional, isso é absolutamente indevido. As escolas não deveriam permitir, porque viola a laicidade do Estado e porque viola os direitos das crianças, e isso é o mais grave, que cabe aí uma intervenção do Ministério Público em relação a isso. O debate chegou ao Ministério Público de Pernambuco, que abriu um procedimento administrativo para fiscalizar como são feitas essas reuniões entre alunos. A nossa preocupação somente é que seja garantido o direito à manifestação, os intervalos de natureza religiosa, mas que não haja um excesso, não haja, vamos dizer assim, o proselitismo. Mas bastou a notícia da fiscalização se espalhar para o tema ganhar status de guerra ideológica e chegar ao gabinete de parlamentares evangélicos. Em outubro de 2024, a missionária Michelle Collins, que é do PP de Pernambuco e era deputada federal à época, apresentou um projeto de lei para liberar ritos religiosos voluntários
em escolas públicas e privadas de todo o país. A proposta prevê multa de até R$ 6.000 em caso de descumprimento e abertura de processo administrativo contra o gestor responsável que se negou a liberar o encontro. Ao deixar o cargo, o texto recebeu uma emenda da titular do mandato, a deputada Clarissa Tércio, também do PP de Pernambuco, que quer tipificar como infração administrativa o impedimento de tais eventos. Alunos da Rede Estadual de Pernambuco, que organizam e participam dos intervalos bíblicos, lançaram um abaixo-assinado virtual que já reúne mais de 17.000 assinaturas a favor dos encontros. Parte deles está em campanha política pela continuidade da prática. A nossa intenção não é acabar com o intervalo. Veja, o aluno no intervalo dele é salutar que ele discuta temas religiosos. Ele pode discutir, pontuar outro tema, filosofia, política, história, e também a religião, que também faz parte vamos dizer assim, do processo de formação do ser humano, né? Que a gente precisa ver com muito cuidado, não é? É a questão da participação dos docentes, né? A questão do uso do som alto. Eu tenho o direito de ter a minha manifestação religiosa, mas eu não posso impor isso aos outros, porque quando eu coloco o som alto, eu incomodo outros alunos. Em dezembro de 2024, 2 audiências públicas foram promovidas pela Assembleia Legislativa de Pernambuco para debater o assunto. A promoção dos intervalos bíblicos não somente contribui para a paz nas escolas, para a melhoria de uma convivência em sociedade, mas principalmente para desenvolver certos aspectos sociais, trazendo uma visão integral para o estudante. Nós, como cristãos, entendemos que nós somos seres integrais, nós participamos diretamente da sociedade através do nosso lado físico, mental, psicológico e espiritual. O texto constitucional, ele fala em liberdade religiosa e proteção à liberdade de culto nos lugares, né, nos lugares adequados, então, nos lugares de culto. Então, é certo que a Constituição protege, o Estado deve proteger a realização do culto, por exemplo, numa igreja, né, dentro de uma assembleia, nos locais onde, né, no terreiro, no local onde aquele evento religioso, ele efetivamente tem que acontecer. Agora, em locais públicos, a depender do público, como é o caso de crianças, aí não é o local adequado para a realização. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e a Prefeitura de Goiânia não responderam à reportagem. O governo de Roraima afirmou que apura a conduta do policial Luiz Oliveira e que garante a liberdade e o respeito a todas as manifestações religiosas. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás informou não ter qualquer normatização para a realização de palestras e outros eventos de cunho religioso nas unidades escolares da rede e afirmou que as escolas são espaços laicos que respeitam a diversidade religiosa e de credo. Mas não explicou como Guilherme Batista, Lucas Teodoro e demais líderes evangélicos têm acesso às escolas. A reportagem tentou contato com Guilherme Batista, mas não obteve retorno.